Beleza, prontinho. Vamos lá então, para a gente começar a nossa aula. E já vou começar com a chamada para eu relembrar os nomes de quem veio hoje. Faz tanto tempo que eu não vejo vocês, pessoal. Vamos lá. Ó, quem eu lembro aqui? Bom, temos o Temos o Giovanni e o Denner, que tem vindo nas nossas aulas, né? Aí agora nós temos também... Qual? Pedro Henrique de Santos Souza. Bem-vindo de volta, Pedro. No fundo. O Tiero veio na aula passada, né, Tiero? Como é que se chama, moço? Qual é o seu nome? Ah, a Lidiane também está aí. Maravilha. Seja bem-vinda de volta, Lidiane. E também tem o Leandro que está assistindo aí. Leandro, aí, deixa eu mostrar para você, Leandro. Olha que bonitinho, ó. A galera toda aí. Falta só você. E falta, sabe quem mais também? A Patrícia, que eu tô ligado que a Patrícia entra aqui na reunião. Cheguei também, Patrícia. Vem aqui a nós, velho. Ela virá hoje? Olha que maravilha. Mas, lembrando que essa daqui é a nossa penúltima aula do ano, tá, pessoal? Aí a gente pensa mais na próxima aula, aí a gente entra de férias. Mas eu espero que depois das férias vocês continuem comparecendo, tá bom? Aumentando, você fala o conteúdo? Ah, tá. Sim, claro. Mas o conteúdo também. Na aula passada nós vimos sobre... Tabela. Calma lá. Foi a primeira aula do Excel, né? Legal. Então, hoje nós vamos dar continuidade, tá? Bom, quem perdeu a primeira aula, vocês que não vieram na aula passada, assistiram a aula gravada? Assistiu? Deu para entender? Aula gravada, a gravação? É bem básico, é bem do zero. Por enquanto, digo que vocês não perderam muita coisa, podemos continuar, tá? O problema vai ser a partir da próxima aula, porque aí vai ficar mais complicado um pouco, tá? Mas, por enquanto, dá para acompanhar de boa. Nos computadores de vocês, abram aí o Excel para nós começarmos. Só no menuzinho inicial, no cantinho. Digitar Excel para poder abrir. E cá estamos. Ou estaremos como carregar. Excel. Pasta de trabalho em branco. Vamos lá. Exato. Bom, na aula passada eu expliquei um pouco sobre o Excel, para que ele serve, o que nós podemos fazer, e nós criamos uma tabelinha aqui bem simplesinha, mas que já dava início, tá? Na aula de hoje, nós ainda vamos trabalhar com tabela, só que hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada tabela dinâmica, que pega muita gente. Faz o quê? Faz quase 3 anos, né? E teve um aluno meu aqui, uma das primeiras turmas que eu tive aqui no Sebrae, e esse aluno ele tinha uma escola de inglês. Depois ele saiu do curso, mas enfim. Ele tinha uma escola de inglês, com o tempo no curso, ele não chegou aqui no módulo, ele saiu no segundo módulo, se eu não me engano. Mas depois de tempo que ele saiu, ele veio perguntar para mim o seguinte, no WhatsApp. Ô, Conrado, como é que eu faço para... Ele tinha a escola de inglês dele, ele queria saber quais são os alunos. Ele tinha o Excel, e tinha todos os alunos cadastrados no Excel. E ele falou assim, ele perguntou como é que ele podia fazer para poder ver em ordem quais eram os alunos que faziam aniversário naquele mês, porque ele queria presentear, fazer uma coisa do tipo. Então, ele tinha aprendido com vários alunos, tudo misturado, ele tinha dado o nascimento da galera, e ele queria saber qual era o mês do aniversário para poder dar um presente para eles. Acho que era isso, mas ele queria saber o mês do aniversário de todo mundo. E aí, se você pensar bem, você poder organizar e ordenar uma tabela é essencial, concorda comigo? Para colocar em ordem
crescente, de A a Z, nome da galera, né? Ordem alfabética, quer dizer, poder ver a data de nascimento em ordem crescente, decrescente, poder ver as coisas do pessoal. Só que se você criar uma tabelinha e tentar organizar isso daí, maior para menor, de A a Z, Z a A, e por aí vai, você não consegue fazer isso simplesmente clicando no menuzinho aqui em cima, não tem como fazer. Então é uma coisa que é básica, mas não é intuitiva. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Bom? Só que antes de eu começar a fazer essa tabelinha com vocês, eu quero mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades muito úteis do Excel. Primeira coisa. Vamos fazer aqui, vamos aprender algumas coisinhas interessantes aqui, algumas funcionalidades bacanas. Primeiro, pega uma célula, alguma coisa aí, ou um pedacinho, eu vou clicar mais ou menos aqui, na célula C. E faz assim, digita aí, coloca aí o número 1. Só apertar o número 1. Colocou o número 1, confirma. É só apertar Enter ou clicar fora, que ele confirma, tanto faz. E aí, eu vou querer que você clique de novo aqui no número 1 de volta. Certo? No Excel, se você observar bem uma coisa, ele tem esse quadradinho que mostra a seleção que você está. Tá vendo que tem um quadradinho aqui, ó? Tem um quadrado dentro desse quadrado aqui, ó. Bem pequenininho mesmo. Passa o mouse em cima dele que você vai ver que essa cruzinha branca vai virar uma cruzinha preta, desse jeito, ó. Cruzinha branca, cruzinha preta. Toma cuidado, tá? Porque não é essa cruzinha aqui que eu tô falando. Essa aqui é a cruzinha de mover. Eu tô falando dessa pretinha aqui, tá bom? Clica nela e arrasta para baixo e solta. Isso daqui serve para replicar os dados. Olha, eu tenho número 1. Se eu clicar aqui e soltar, eu vou ter vários números 1. Isso daí, às vezes, quando você tem uma tabela com vários registros, você quer duplicar eles, você clica lá e arrasta, e isso serve para tudo, tá bom? Só que não é só isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem apagar aqui, ó. Todos, deixar só o primeiro, número 1, e colocar aí número 1 e número 2. Olha lá. Coloca assim, 1, 2. Então, se você pegar um elemento e clicar no verdinho aqui no cantinho, ele replica. Só que o Excel, ele tem algumas funcionalidades que ajudam a gente no dia a dia, dependendo do que você for trabalhar. Por exemplo, aqui você colocou, não colocou? 1 e 2. Agora eu quero que você faça isso daqui, ó. Eu quero que você selecione esses dois. Assim, ó. Clica no número 1 e arrasta para baixo para você selecionar os dois. Vou selecionar, ó. Clique e arrasta, você vai selecionar os dois. Normalmente, quando você faz isso e você tenta replicar, ele vai replicando 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ele sempre replica. Menos nesse caso. Quando você coloca 1 e 2, o Excel vai entender que embaixo vai ser 3 e depois 4. Então, ó, se você selecionar esses dois e clicar aqui no cantinho para replicar, ele não replica, ele continua a sequência. Puxa aí para baixo, tá lá embaixo, ó. Certo? Vocês? Então, sempre que eu tenho um dado que eu quero replicar ele, é só eu puxar aqui no cantinho. Quando é números, ele entende que você quer continuar. 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui é o útil para você colocar índice numa tabela. Vamos supor que você tem uma tabela de clientes. Como é que você vai saber quantos clientes tem lá? Se você começar aqui na célula D, por exemplo, é só você olhar, beleza, 4, 5. Tem como numerar por aqui, tá vendo? Mas às vezes você não começa exatamente na linha número 1. Então, você colocar desse jeito aqui, ó, 1, fulano, 2, ciclano, Bertrano, e por aí vai, você consegue colocar em índices numerados. Em vez de você colocar 1 e escrever, 2 e escrever, você pode simplesmente vir aqui e automatizar, replicando isso. Tudo bem?
Uma coisa também muito comum de se ver em tabelas é isso daqui, ó. Geralmente, lembrando que isso daqui, pessoal, ó, você pode fazer desse jeito também, ó. 1, 2 e puxar para o lado, tá? Também dá certo para o lado. É muito comum a gente ver em tabela isso daqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui, que você não precisa escrever, é só um exemplo, tá? Por exemplo, custo, lucro, gastos, enfim. E aí você vai colocar assim, ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sabe? Para você poder, na segunda-feira eu tive o custo de R$50, lucro de 60 e gasto de 15. Na terça-feira foi isso. E por aí vai indo. Tá vendo isso daqui? Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Fica no computador, fica à vontade. Bom dia. Aí, ó, a galera que veio na nossa aula gravada aí, a Patrícia, que chegou agora também. Não, que na nossa aula aqui. A Fabiana acabou de chegar. E Leandro, a Patrícia, a Fabiana está aqui também. Ó. Eu estou chegando também. Tá chegando também? Tá aqui no meio da rua já? Esse primeiro é só o segundo aqui que tá ligado, tá? O primeiro tá sem computador. Tá voltando aqui. Isso daqui, pessoal, ó, tá vendo? A gente vai segunda, terça, quarta e vai indo. Também dá para fazer isso no Excel de forma automatizada, tá? Vamos fazer aqui, ó. Escreve aí. Segunda, tracinho, feira. E embaixo você escreve também. Terça, tracinho, feira. Tá certo, ligado? Tem café de graça hoje. A gente tem, a Vânia que fez. Sebrae aluno. Aí eu vou deixar vocês fazerem, tá? Escreve aí, segunda, tracinho, feira, terça, tracinho, feira, seleciona os dois e puxa. Que nem você fez com os números. Vou fazer aqui. Segunda-feira, terça-feira, seleciona os dois, pega aqui no cantinho que replica e puxa. E aí ele vai complementar os dias, ele vai até domingo. Depois de domingo, ele repete a segunda-feira, né? Porque não tem mais, então ele vai repetindo. Lembrando que pode ser feito tanto na horizontal, tanto na vertical, quanto na horizontal, tá bom? Serve para poder automatizar a tabela. E a mesma coisa também funciona com janeiro, fevereiro. Aí faz aí você também. Coloca janeiro e fevereiro, seleciona e puxa. Sim, exatamente. Galera, tá vendo a nossa aula gravada aí? A Vânia fez café de grátis. Olha. Digitação não. Mas, pessoal, como você me lembrou, aqui no Sebrae a gente está tendo oficina normal, tá? Aquelas presenciais, está tendo opção presencial e online, nas duas, para quem quiser fazer. Essa semana ainda tem. Sexta-feira agora tem oficina presencial e tem oficina online e mais semana que vem. Depois eu vou ver certinho aqui o catálogo de oficinas e passo para vocês, tá? Tanto das presenciais quanto as online. E em janeiro também já vai ter tanto online quanto presencial. Você pode vir em uma, pode vir na outra, pode vir nas duas se quiser, tá bom? Digitação por enquanto não está tendo. Tá? Fez aí, ó, janeiro, fevereiro arrastou. Você não precisa, ó, vai até dezembro, ele repete.
Não precisa fazer, mas saiba que, se você precisar também, ele consegue fazer isso abreviado. Com Jan, de janeiro, e Feb, de fevereiro, ele faz abreviado para você também, tá? Tá na abreviação. Também dá certo. Para que serve esse que eu vou mostrar para vocês? Novamente, quando você vai fazer uma tabela aqui com os dias da semana, que nem eu mostrei ali, né? Quando você tem uma tabela ali, por exemplo, de custo e alguma outra coisa, você pode fazer. Isso aqui eu falo porque eu vejo bastante, tá? Você pode colocar lá segunda-feira, terça-feira e fazer essa tabela aqui, ó, repetir. Olha lá, todos os dias da semana, tá vendo? Isso aqui eu vejo bastante tabela desse jeito, quando você precisa de uma tabelinha um pouco mais reduzida, dá para fazer assim, tá? Até mesmo com os meses dá para ser feito. Já vi bastante. E isso daqui dá uma bela de uma automatizada. Tudo bem? Olá, bom dia. Nome? Patrícia, apareceu mesmo, olha. Ele tava zoando, ué. Aí, até saiu daqui, ó. Maravilha. Tudo bem, então, pessoal? Entendeu como é que funciona aqui o esquema de pegar os dados? Não desceu? Já vou te ajudar, tá? Na verdade, vamos seguir aqui com a gente, porque eu consigo um pouco depois, eu acho que como é que faz no comecinho, né? Mas vamos para a próxima. Outra coisa agora que eu quero mostrar para vocês. Olha que interessante isso daqui. Vem aqui, ó. Arquivo. Só quero mostrar uma coisinha para vocês. Tá vendo que nós temos uma pasta de trabalho branca? Para começar comigo do zero? Eu quero que vocês reparem uma coisa. Quando a gente trabalhava com Word, estava escrito novo documento em branco. Quando a gente trabalhava com PowerPoint, era nova apresentação em branco. Com Excel deveria ser nova planilha em branco, mas não é. É o quê? Pasta de trabalho. Não é planilha que ele fala, ele chama isso daqui de pasta de trabalho. Por quê? Pode voltar, tá? Porque o Excel, ele não é uma planilha. Ele é uma pasta. E pode ter várias planilhas. Se você olhar aqui embaixo, ó, a gente está trabalhando na planilha 1. Está vendo que eu tenho que um mais? Clica nesse mais aí. Apagado. Bom, hein? Você apagou a planilha. Não apagou, tá? Aqui embaixo você pode alternar. Que nem na internet, sabe? Quando você cria várias abas, aqui é a mesma coisinha. Se você clicar de volta na planilha 1, ele vai deixar lá intacto para você o que você estava fazendo e você pode alternar entre a planilha 1 e a planilha 2. E você pode fazer coisas diferentes em cada uma delas. Inclusive, isso é muito comum. Na aula passada, eu falei que uma planilha você pode ter várias tabelas, mas não necessariamente você vai fazer isso. Aqui no Sebrae, por exemplo, você poderia ter uma planilha para colocar só os alunos, uma planilha só para as notas e situações escolares dos alunos, outra planilha só para os custos dos alunos estarem imputados para dia, quando a parcela solta para acabar, uma outra tabela só com os alunos já formados, uma outra tabela só com os alunos existentes, então eu poderia ter vários. Poderia colocar tudo em uma só? Poderia. O problema é, imagina o Sebrae, tem ali 800 alunos, 700 alunos. Se eu colocar 700 alunos aqui, está pesado, mas está um pouquinho. Agora, se eu colocar várias tabelas, 700, 800, 1000 alunos, trava muito. Então, não dá. Então, o ideal é, quando você vai ter vários dados, você separar em diversas planilhas. Né? Dessa forma, além de ficar mais organizado, um pouco mais leve. Mas saiba que tem como a gente fazer isso. Inclusive, é muito comum que as empresas façam isso. Divida em planilhas. Uso, lucro, estoque, vendas, tudo em planilha divididinho bonitinho. Tem como você mudar o nome, tá? Se você clicar 2 vezes nesse nome aqui, você pode mudar ele. Por exemplo, clicar 2 vezes aqui, eu posso colocar com essa minha planilha de testes. E na outra planilha, eu vou clicar 2 vezes e vou colocar dinâmica. Inclusive, também é muito comum que as empresas façam o seguinte: coloque uma planilhazinha chamada janeiro, e outra fevereiro, e outra fevereiro, março.
Então, vai fazendo várias planilhazinhas de cada mês. E saiba que, se você precisar somar, pegar valor de outra tabela, de outra planilha, tem como, tá? Tem como você compartilhar dados entre essas planilhas aqui. A gente vai aprender a fazer isso, mas vai ser uma das últimas aulas do curso, tá? Mas tem como você jogar de uma planilha para outra. Tem até como você ter dois Excel abertos, sabe? Duas aulas distintas, dois arquivos de Excel, componente planilha. Então, dois programas abertos diferentes e compartilhar dados um com o outro, tá? Aí tem coisa que compartilhamento por nuvem. Aí você tem como fazer. Vai? A gente não vai chegar ali, mas sabe aqui como. Então, tá aí. Tudo bem? Lembrando que isso daqui eu estou mostrando para vocês, porque a partir da próxima aula, que é a nossa terceira aula, a gente vai começar a trabalhar com fórmulas matemáticas. Depois a gente vai para as funções, depois a gente vai estar em função funcional, formatação através de funções, e por aí vai. E aí, quando a gente começa a entrar nessa parte de contas, de várias funções, vários comandinhos de Excel, muita gente tem pesadelo com isso, aí a gente vai começar a salvar as planilhas. Até então, tanto no Word quanto no PowerPoint, a gente não salva nada. Vou falar, fecha, não precisa salvar. A partir da próxima aula, nós vamos começar a salvar todas as planilhas. Então, a gente vai ter várias abinhas. Vai ter umas 15 abinhas aqui, todas disponíveis nesse contexto. Por quê? Porque depois, quando você acabar, isso foi um ponto do curso. Quando acabou, Grego, Igreja, Camará, aí acabou. Vocês estão formados. Também não consegue. 90%. Mas enfim. Quando vocês acabarem, vocês podem levar as coisas para casa. Se quiser estudar depois, se precisar de uma coisa que você fez no curso, você vai ter essa planilha com tudo, inclusive para a prova. Para a prova, é interessante que você tenha que você já fez antes, para você resolver alguma questão que eu posso passar para vocês aqui. Porque o problema do Excel, assim como no Word, no PowerPoint, na internet você não vai achar a solução? Vai. Mas o problema é você conseguir escrever, pesquisar exatamente aquele negócio que você precisa. Inclusive, esse daqui é uma das coisas mais complicadas do Excel. Não é difícil mexer com Excel. Difícil é você conseguir resolver um problema que você tem, uma coisa que você já sabe, mas não sabe como aplicar. Por exemplo, o chefe fala assim, ó, faz aí uma planilha de estoque e toda vez que eu colocar um produto, o produto vai ter que sair do estoque e vai ter que computar a venda. Não tem uma fórmula que faz isso. Desse jeitinho. Você vai ter que dar um jeito de pensar numa organização para fazer isso. Você já sabe, mas podemos você estruturar. E você pesquisar isso no Google é complicado. Então, essa planilhazinha no final do curso, vocês podem levar para casa, que eu recomendo, tá bom? Mas é para a próxima aula. Vamos seguir aqui, porque agora eu quero mostrar para vocês tabelas dinâmicas, tá bom? Por que dinâmica? Porque é uma tabela que pode ser filtrada dinamicamente. Olha, vou montar uma tabelinha aqui, rapidinho, sem perder tempo. Uma tabela com... Eu vou colocar isso daqui, ó, no jogo da velha, que vai ser o meu índice. Como assim? Aqueles números, sabe? 1, Conrado, 2, Fabienne, 3, Giovanni, sabe? Vou colocando os números que a gente aprendeu a fazer. E aqui eu vou colocar, então, nome, música e cinema. Para não ficar muito grande. Esse campo com o índice, que é os números, eu vou deixar para poder preencher depois, tá bom? Lembrando aí, tá? Evita usar o mouse para você poder navegar. Você pode usar aqui o Tab para poder pular para o lado e o Enter para poder descer. Se você não tirar a mão do teclado, você vai fazer as coisas mais rápido, tá bom? Vamos lá. Nome? Fabienne. Que tipo de música você gosta? Sertanejo. Que tipo de filme? Ação, comédia, aventura? Comédia. Conrado. Que tipo de música você acha que eu gosto? Eu tenho cara de quê? J. Ah, é verdade, estava ouvindo, né? Eclético. Suspense. Certo?
Depois nós temos nome, que tipo de música? Eclético. Filme? Beleza. Lá atrás nós temos o música. Que tipo de cinema? Comédia. Depois atrás nós temos a que tipo de música você gosta? E cinema? Depois nós temos o tipo de música? Cinema? Ação. Vou parar por aqui, não se sintam excluídos, tá? É que senão vai ficar muito grande essa tabela aqui e a gente está com um pouquinho de tempo, tá bom? Aí. Você vai começar a reparar uma coisa enquanto você estiver trabalhando nessa tabela. Quando você colocar ali sertanejo e comédia, ou eclético, da próxima vez que você for colocar, por exemplo, quando você quer escrever o nome da Lidiane ali e a música, quando você colocar E, ele vai completar, eclético. Porque ele vai encontrar a tabela que já existe no eclético e provavelmente você vai querer continuar. Você não precisa continuar digitando, tá? Se você apertar Tab, que ele completa. A mesma coisa ali, quando você for escrever no Denner, comédia. Se você escrever comédia, ele já vai completar com média, você aperta Tab ou Enter, ele já desce, você não precisa escrever o resto, tá? O Excel vai identificando os padrões da sua tabela. Que de música você gosta, Giovanni? Eletrônica e cinema? Suspense também? Ó, aí sim, hein? E você, Pedro? Que música você gosta? Funk e cinema? Ação? Coloquei forré. Como é que tá a digitação aí? 2 minutinhos para poder fazer, pode ser? É nesses casos que você começa a perceber aquilo que eu falei, tá? De não colocar a mão ali no mouse. Você tem mais agilidade ali com os dedos no teclado, que você já está digitando. Vou repetir, tá? A tecla Tab passa para o lado. O Enter vai descer. Estou vendo que a maioria já terminou. Quem terminou? E depois, quem terminar, eu quero que vocês façam aqui, ó, aquele esquema. Coloquei 1, 2 e arrasto aqui para os nomes, tá? Quem terminou? E quem terminar também. 1, 2 e arrasta. Do jeito que eu mostrei para vocês no começo da aula. Eu vou esperar um pouquinho o pessoal acabar e eu já continuo, tá? Aqui embaixo, tá? Escreve aí embaixo. Isso tá certo. Agora você vai selecionar os dois. Isso, os dois. Só os dois. Aí, então, então, quando você só tem um, melhor. Você também clica na pode ser verificado. Isso não vai fazer isso porque tem consequência. Dois, agora, você pode fazer verificar. Um, dois.
Na aula passada, a gente também aprendeu a formatar a tabela. Aliás, vou colocar aqui, né? 1, 2, clique e arrasta. Para uma tabela pequena como essa, não é necessário isso, tá? Quando você tem, sei lá, 50, 60 registros, aí sim. Mas, enfim. Na aula anterior, eu mostrei para vocês como que formata a tabela. Incentivei vocês a formatar bonitinho, etc., né? Porque também uma tabela bem formatada fica mais legível. Mas, hoje, a gente não vai formatar essa tabela. É o próprio Excel que vai fazer isso para a gente, tá? O que eu quero que vocês façam aqui agora é isso daqui, ó. Eu quero que você selecione toda a sua tabela. O que acontece? No Word, não sei se vocês vão lembrar, creio que sim, que foi recente. No Word, lembra que eu falei para vocês? Quando você escrevia algum título, faz isso daqui, ó. Fica no Word, tá? Quando você escrevia algum título qualquer, pegava esse seu título no Word e fazia isso daqui, ó. Formatava o título no Word. Para a gente era um título. Mas o Word em si não sabia que era um título. Era só para a gente que parecia um título. Eu mostrei para vocês que quando a gente quer escrever algum título no documento, o que a gente faz? A gente escreve, né, alguma coisa, seleciona e clica em título 1. Lembra disso? Foi na segunda aula. A gente escreve e clica em título 1. Porque depois que a gente transforma em título 1, o Word compreende que aquilo é um título, tanto que tem até como a gente minimizar, aumentar, trocar a cor de todos de uma vez. Lembra disso? Segunda aula do Word, tá? No Excel é a mesma coisa. A gente fez essa tabelinha aqui, mas o Excel não exatamente entende que isso é uma tabela. Então, assim, ele automatiza, ele percebe mais ou menos, mas, assim, isso é uma tabela? O Excel fala. Então, a gente vai falar para o Excel o seguinte, ó, isso é uma tabela. Como que a gente faz isso? A gente seleciona toda ela, como a gente fez aqui. Opa! E aqui em cima no menuzinho, você vai ver essa opção de formatar como tabela. Isso. O de vocês está um quadradinho maior que o meu, tá? Mas tem aí. Formatar como tabela. Você vai clicar nessa opção. Ele vai descer um monte de corzinha bonitinha. Escolhe uma e clica. E quando você clicar, não sempre, tá? Mas às vezes, quando você fazer isso, ele vai aparecer isso daqui, ó, formato como tabela. Aonde estão os dados da tabela? Ele está perguntando aqui, basicamente, aonde começa, onde termina, que é daqui até aqui, ok? O principal é essa opção aqui, ó, a minha tabela encabeçada. O que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando se a minha tabela tem isso daqui, ó, nome, música, cinema, ou são dados vazios que nem encabeçado. No nosso caso, a gente tem encabeçado, encabeçado é isso aqui, não é? Então, deixa marcadinho, e não ok. E ele vai aplicar para você. Se você não gostou da cor, você pode trocar. Se você quiser trocar, só você vir aqui, ó. Eu estou em design, tá? Só voltar aqui na página inicial e mudar novamente a cor. E tem uma coisa em tabelas que eu acho muito interessante, que é isso daqui, ó. Lista, bom? Tabela listrada. Por quê? Nesse caso aqui, uma tabela pequena não muda muita coisa. Só que quando a gente tem uma tabela muito grande, 50, 60 registros a partir daí, você ficar procurando no olho cada coisa que você achar, principalmente uma tabela longa, é difícil. E você confunde uma coisa do começo e você virar no final, é complicado. É que nem a prova de vocês aqui, ó. Ela não é muito grande. Só que quando vai chegando no final do curso aqui, eu poder pegar o nome da pessoa escrito certinho, até o finalzinho de marcar a presença, fica meio suave, né? Você erra o nome da pessoa de para cima e para baixo. Essa lista aqui, ele te ajuda a pegar uma guia até o final da tabela. Por isso eu acho interessante aqui na lista de esquerda, tá? Uma tabela pequena começa, às vezes não é tão necessário, porque não muda muita coisa. Mas uma tabela grande é interessante. Grande que eu digo pode ser de quantidade ou de largura, tá bom? Agora,
ele não deixou só bonitinho. Ele fez mais uma coisa na nossa tabela aí. Vocês perceberam o que foi? Vocês perceberam que no cabeçalho agora tem esse botãozinho aqui? Isso daqui que vai trazer o dinamismo para a nossa tabela, podendo ser possível filtrar. Por exemplo, os nomes estão aqui embaralhados. Pega aqui, ó, nessa coluna de nome, clica nessa setinha aqui. Ele vai te dar uma série de opções para filtrar. Por exemplo, classificar de A a Z é colocar em ordem alfabética. Se você clicar aí, ele vai mudar a ordem dos nomes para quem começa primeiro. Então lá, A, C, D, F, por aí vai. Tudo bem? Ele também reordena os números aqui, ó. O que mais? É só isso? Não. Dá para filtrar mais coisas também. Ah, era para colocar a data de nascimento que eu esqueci, hein? Mas não vai dar tempo. Depois eu dou o exemplo. Vamos ver. Eu só quero saber quem aqui nessa sala gosta de sertanejo. Como é que eu faço isso? Bom, aqui na minha coluna de música tem também o botãozinho, não é? Clica nele. Eu só quero saber quem gosta de sertanejo. Aqui, ó, eu posso desmarcar aqueles que eu não quero ver. Por exemplo, só quero ver sertanejo? Então eu vou desmarcar aqui o forró, vou desmarcar o funk, aí eu vejo. Bom, eclético gosta de tudo. Possivelmente gosta de sertanejo. Deixa marcado ou não. Fica ao seu critério. No meu caso, que eu vou desmarcar também. Você pode dar um ok, desmarca aqui, deixa só o sertanejo, dá um ok. E quem gosta de sertanejo, ok, faz isso. Repara numa coisa, sumiu os outros registros, tá? Mas aqui no canto, também tá o número. Isso aqui é importante, porque às vezes você vai uma tabela de outra pessoa, você fez trabalho de outra pessoa, e a pessoa mexe a tabela, filtra a tabela, e quando você pega a tabela, o fulano fala assim, tá na linha tal o negócio que você precisa. Na linha 5, beleza. Tem linha 5 aqui não, você controlando. Só que não, às vezes tem uma tabela que a pessoa mexeu e ela está filtrada, e não está mostrando todos os dados. Esse registro azul te mostra que ele está escondendo alguma coisa. O cara está escondendo o registro 5, 6, 7 e o 9. Né? Que é muito importante. Depois eu chego no Sebrae, da moça que vem trabalhar aqui na recepção, foi bem no comecinho. E aí ela não estava conseguindo. São duas que trabalham ali, né? Uma saiu, deixou com uma outra tabela, e depois a menina foi mexer na tabela, estava sozinha aqui e não estava achando os registros. Não lembro o que era, tem aparelho desse daí, no começo. Ela não estava achando de jeito nenhum, um dia inteiro você mexer na tabela do Excel que ela precisava, anotando tudo no papel para outro dia baixar o registro do Excel. Ela estava filtrado, ela estava conseguindo ver que estava filtrado no negócio. Então, assim, isso acontece, tá bom? Só você ver se está azulzinho que está filtrado. Não, beleza. Eu quero colocar também quem é eclético. Não tem problema. Só você voltar no filtrozinho e marcar o eclético também. Agora eu quero saber também